Pessoal, então nessa aula a gente vai criar um arquivo novo e mexer com algumas ferramentas no Photoshop. Eu vou pedir para criar um arquivo novo, 500 por 500, e vou usar as pranchetas em modo orientação. Vou dar um criar, aí ele cria para mim uma prancheta. A gente já tinha visto a ferramenta de prancheta, né? Aqui é a segunda. E aí eu posso estar fazendo o quê? Criando uma nova prancheta. Isso ajuda porque eu posso estar fazendo alguma coisa frente e verso ou dois documentos juntos que eu queira estar fazendo, enfim. Esse módulo prancheta já era do Illustrator e agora migrou para o Photoshop. Cada prancheta que eu estou criando, ele tem, né, a propriedade de ter uma camada para prancheta. Então, vocês vão ver que vai ter as camadas da prancheta 1, as camadas da prancheta 2. E o que eu posso estar fazendo? Por exemplo, ó, eu vou dar um clique aqui. Obviamente que eu posso estar fazendo o quê? Renomeando esse nome, né? Então, dou um duplo clique ali, vou chamar de frente. E essa aqui eu vou chamar de verso, ou o nome que vocês quiserem, né? Dependendo do trabalho que vocês estão fazendo. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Com a ferramenta prancheta, eu vou deixar na mesma altura. A largura, ele já sugere ali, ó. Claro que eu tenho as propriedades da prancheta, né? Ó, mas eu posso botar ali que ela vai ter tanto. Ali, na outra prancheta também. Vamos dizer que essa aqui vai ter os seus 300 de largura. E essa aqui é a mesma coisa, 300 de largura. A altura, ele já tem as linhas guias ali proporcional, ó. Fica na mesma altura para mim, certo? Então, ferramenta prancheta ajuda bastante. E se a gente quiser tá vendo as configurações da prancheta, ó, tem o painel ali, vamos colocar a largura redondinha aqui e aqui também, certo? Então, temos ali, podemos fazer um ajuste personalizado para cada prancheta, mudar a cor de fundo, mas a gente está no Photoshop, então a gente pode criar um monte de coisa. O que eu vou estar fazendo aqui? Para a gente conhecer uma ferramenta chamada pincel, a gente vai fazer algumas coisas. A primeira coisa que eu vou fazer, ó, essa prancheta de frente, e ela está selecionada, e eu vou criar uma nova camada para ela. Ó, vou clicar, arrastar, coloquei uma camada ali para frente. E aí nessa camada eu vou pintar com uma cor de fundo. Então posso estar selecionando qualquer cor de fundo ali e vou dar Alt Del, selecionando a camada, né? Alt Del para pintar aquela ali. Essa aqui eu poderia pintar de outra cor? Poderia. Ó. Vou escolher um outro tom, selecionei ali, seleciono aquela camada ali, Alt Del. Tudo selecionando as camadas. Nessa camada 2 de frente, eu vou selecionar a ferramenta de pincel. Então, a gente vem aqui, ela é bem parecida com a de seleção rápida, né? Mas ela é uma ferramenta de pincel. E a ferramenta de pincel, ela também tem tamanho. Ó, aqui eu pressionei o colchete para a esquerda e vai aumentando o tamanho. Quando a gente seleciona a ferramenta de pincel, aparece aqui em cima as pré-definições do pincel. Ou também eu posso entrar no painel dele, que é aqui, e olhar, escolher um tipo de pincel que eu queira. Aqui tem outros, depois vocês podem estar navegando. E posso escolher um tipo de pincel. Por exemplo, eu posso escolher esse. Ele não vai ter... Isso aqui é as opções do pincel, né? Ele não vai ter dinâmica na forma. Ó, então eu vou desmarcar, não vai ter textura, não vai ter transparência, mas vai ter suavidade. Aqui a gente pode regular o espaçamento, ou seja, ele pode fazer uma bolinha, porque na realidade o pincel é uma bolinha. Tudo junto, ele parece que tá pintando homogêneo, mas na realidade é por causa
do espaçamento. E eu posso estar regulando também, ó, o quão deitado ele fica. Então, são pré-definições do pincel que depois vocês podem estar mexendo. O que eu vou fazer aqui agora? Quando a gente seleciona o pincel, o lápis, a borracha, se eu não me engano, e o pincel de mistura, aparece uma borboleta aqui. Essa borboleta é para mim, quando pintar, usar uma simetria. Vou dar um exemplo, por exemplo, mandala. E vou deixar marcado 10 segmentos. Isso aqui que ele fez, aí depois a gente pode aumentar ou diminuir, ele deixa a opção, ó, é uma base para minha pintura. Eu vou aumentar ele bastante aqui, ó, vou dar uma boa aumentada nele, para ele cobrir ali, e aumentei. O que acontece, ó? Tô com o pincel selecionado, posso mudar a cor que eu vou pintar, por exemplo, verde. Tô com a camada selecionada, vou diminuir um pouco o tamanho desse pincel que é muito grande, e aí eu pinto, ó. E ele faz uma mandala, ou seja, ele pega aquela simetria ali e pinta na simetria. Se eu não gostei, Ctrl Z, posso vir aqui mudar o meu pincel, então posso escolher um outro pincel que eu queira, por exemplo, esse, a cor de novo, posso mexer no espaçamento, ó, ali, e posso estar pintando de novo com o pincel. Não gostei, Ctrl Z, desfaço, e assim eu vou testando. Essa função de simetria, pessoal, ela é nova dessa última versão do Photoshop, né, que a gente está trabalhando. Então, vocês podem escolher outra simetria, por exemplo, um espiral, que tá ali, peguei ela e pinto a partir, é uma base, né, e o pincel é livre, dependendo como vocês vão pintando, vocês podem tá saindo daquela base. Ele tem o radial, ele pede o segmento também. Quantos segmentos vocês querem criar, vocês podem deixar ele um pouco mais curvo e pintar em radial. Isso é para criar coisas mais artísticas, né? Então, vocês podem tá pegando aqui essa opção ali. O que eu aconselho para vocês? Testem bastante essas simetrias, escolham outros pincéis, mexam nas configurações dele para vocês chegarem, por exemplo, num formato que vocês gostem. Eu particularmente pego e gosto da mandala, eu gosto bastante de trabalhar com a mandala, e aí escolho o pincel e pinto. Isso para fazer alguma coisa diferente.